Olá, bem-vindos mais uma vez. Peguem a sua Bíblia, abram no capítulo 45 de Gênesis. Olha, já estão faltando apenas 5 capítulos para encerrarmos o estudo do livro do Gênesis. Então, convido você para darmos continuidade a esse estudo. Prepara a sua Bíblia, abra no capítulo 45, versículos de 1 até o 28, onde nós iremos estudar este capítulo interessantíssimo também, e vamos extrair dele a mensagem que o capítulo nos dá, né? Como sempre nós fazemos. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês pela perseverança, né, de me acompanharem até aqui nesse estudo. Vale a pena a gente fazer esse estudo. Propusemos a estudar o Gênesis e estamos fazendo, estamos quase concluindo o estudo deste capítulo. E que bom que tem pessoas que se interessam, que gostam, né, do estudo. Tudo muito simples, como nós fazemos, mas é tudo bem feito. É tudo feito com carinho, é tudo feito da melhor maneira possível, tá? Para estudarmos bem e de maneira séria a palavra de Deus, sem deturpar o estudo teológico da Sagrada Escritura, tá bom? Isso é uma grande preocupação que tenho. Jamais deturpar a palavra de Deus, jamais manipular a palavra de Deus. Precisamos estudar de maneira coerente e séria e extrair a mensagem de Deus desta palavra sagrada, tá bom? Vamos lá então, capítulo 45 de Gênesis. Vamos para a sua leitura. Então José, já não se podendo conter diante de todos os assistentes, exclamou: Fazei sair todo o mundo. Fazei sair todo o mundo. Deste modo, ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer aos seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram. E disse aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai vive ainda. Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Aproximai-vos, disse-lhes ele. E eles aproximaram-se. E ele disse-lhes: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tomou-me como o pai do faraó. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai e dizer-lhe: Eis o que diz o teu filho José. Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito.
vem para junto de mim sem demora. Habitarás na terra de Gesem, bem perto de mim, com teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e tudo o que te pertence. Eu te sustentarei, pois haverá ainda 5 anos de fome, e assim não cairás na miséria, nem tu, nem tua casa, nem nada do que te pertence. Vereis com vossos olhos o meu irmão Benjamim, também que sou bem eu quem vos fala. Contai ao meu pai as honras que recebo no Egito, e tudo o que vistes, e depois apressai-o para que venha para cá. Então ele jogou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorou sobre os seus ombros. Beijou e em seguida todos os seus irmãos, enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. A notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se logo na casa do faraó, e foi bem acolhida pelo faraó e por todo o seu pessoal. Ele disse a José: dize a teus irmãos, eis o que ides fazer. Carregai vossos animais e voltai à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Daremos a vós o que há de melhor no Egito, e vos alimentarei com a gordura da terra. Encarrego-te de dizer-lhes: eis o que ides fazer. Tomai carros no Egito para vossos filhos e vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não façais caso do que tereis de deixar, porque o que há de melhor em todo o Egito é vosso. Assim fizeram os filhos de Israel, seguindo a ordem do faraó. José deu-lhes carros e provisões para o caminho. Deu-lhes também a todos mudas de roupas. A Benjamim, porém, deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupas. Mandou igualmente ao seu pai 10 jumentos carregados dos melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para a sua viagem. E despedindo seus irmãos, que partiam, disse-lhes: não vos deixeis abalar pelo caminho. Partiram do Egito e chegaram junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E anunciaram-lhe a boa nova. José vive ainda, disseram-lhe eles, e é mesmo ele quem governa todo o Egito. Mas o coração de Jacó permaneceu frio, porque não acreditava no que ouvia. Entretanto, quando lhe disseram todas as palavras que José lhes havia dito, e viu os carros que José tinha enviado para o transportar, seu espírito se reanimou. Basta, disse ele, José, meu filho, vive ainda. Irei e o verei antes de morrer. Esta é a leitura do capítulo 45 de Gênesis, né? Muito importante, muito interessante.
finalmente José se dá a conhecer a seus irmãos, né? E a reconciliação acontece. Mas vamos lá. O que o texto está dizendo para nós, né? O texto começa mostrando que tudo tem um limite. Nós vimos isso no início da leitura desse texto. Tudo tem um limite. Ao que parece, as palavras de Judá, do capítulo anterior, abranda o coração de José, mexe com seus sentimentos e ele põe um limite a tudo isso, né? Iniciei dizendo que para tudo tem um limite, né? Os sentimentos reprimidos de José chegam ao fim, assim como a farsa por ele criada também. A farsa que José criou, tudo que ele criou para provar seus irmãos, chega ao fim. Acaba, né? José não permite que seus servos, seus empregados lá no Egito, o vejam tão frágil e vejam seu sentimento. Afinal, ele é o governador de todo aquele Egito. Ele não pode demonstrar fraqueza. Então ele pede para os seus servos se retirarem, né? Pede para que todos se retirem, para que ele fique a sós com os seus irmãos, né? A máscara cai, vamos dizer assim. José se dá a conhecer a seus irmãos. E estes ficam tão atônitos com tudo isso que não sabem nem o que dizer. O espanto toma conta deles de uma certa forma que eles não acreditam no que vem. Aquele irmão que eles venderam um dia para o Egito, que eles nunca mais viram, estava diante deles. E podemos dizer que era o homem tão poderoso quanto o Faraó naquela terra estrangeira, né? O mundo dá voltas, como nós falamos, não é verdade? Muito bem. Mas notamos que José os absolve. José os absolve e declara que a antiga culpa, a antiga atitude hostil de seus irmãos e a rejeição que os induziu a planejar seu desaparecimento não merecem castigo. José perdoa. José absolve seus irmãos e não vê nenhuma atitude de castigo em tudo isso. Olha que interessante o texto. Mas por quê? Porque esta atitude de José deve ser vista como ação divina, como uma ação de Deus, tá? Que permitiu que tudo isso acontecesse para demonstrar sua especial preocupação pela família. Versículos de 5 a 8, nós vimos isso no capítulo em que estamos estudando, tá? Devemos entender como uma ação divina. Deus permite que tudo isso aconteça, porque tem um propósito. Pois José diz a seus irmãos que o fato dele ter ido para o Egito, primeiro que seus irmãos, foi para preservar-lhes a vida. De fato, isso acontece, como nós vimos, devido à grande seca dos 7 anos. Eles morreriam à míngua, como nós falamos, se não tivesse José lá no poder e ajudando a sua família, né, a sobreviver, a ter mantimento para sobreviver. Não é verdade? Então, José precede seus irmãos até o Egito. E qual é o propósito? Conservar-lhes a vida. Então, José vê, e nós devemos ver tudo isso como uma ação divina. Os meios como isso acontece, muitas vezes não se encaixam na nossa cabeça, né?
Mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus caminhos que são muitos diferentes dos nossos, não é mesmo? Muito bem, continuando aqui. Sem se deter em mais nenhum discurso da parte de nenhum dos presentes neste texto, e depois de assinalar a reconciliação, mediante as palavras e gestos de José, seus irmãos, por fim, podem conversar com ele. Nós vimos isso no versículo 15. Depois dos abraços, dos beijos que um deu no outro como irmãos, finalmente seus irmãos conversam com ele. Lembrem-se que José, desde que tramou tudo isso para provar seus irmãos, ele usa um intérprete. José falava-lhes na língua egípcia, mas José era um hebreu. José os compreendia muito bem, mas José usava o seu intérprete para traduzir o que falava. Finalmente eles conversam entre si, sem intérpretes, sem nenhuma intervenção de outros. São eles. Ali é assinalada a reconciliação entre os irmãos. Finalmente esta reconciliação acontece, né? Rasga-se o coração, dando-lhes o perdão, né? E eles, por fim, se alegram de tudo acabar bem para o seu irmão. Livra-lhes a consciência da culpa, né? Que eles carregavam até este momento. Entenderam? Vamos lá. Assim, tomam-se todas as providências para que Jacó seja transferido para o Egito, com consentimento do faraó. Versículos de 17 a 20. O faraó sabe que os irmãos de José chegam no Egito e se alegra junto com toda a sua corte e dá permissão, dá o consentimento a José de trazer toda a sua família para o Egito. Por isso este capítulo é muito importante, né? Porque daí começa o povo de Israel no Egito também, né? Com a ida de Jacó, com a ida de Israel, né? Como queiro. E a constatação também do consentimento do próprio Jacó para empreender a viagem. Está no versículo de 21 a 28. Jacó, depois de ouvir seus filhos, depois de se convencer que José realmente está vivo, ele se convence em partir para o Egito, para olhar o seu filho, para abraçar o seu filho antes de morrer. Então, tudo acontece. Tem que ter o consentimento do faraó, rei do Egito, e o consentimento de Jacó de querer partir para o Egito, né? E isso vai acontecer. Então, nós vimos aqui nesse texto, né, a reconciliação dos irmãos com José. Eles reconhecem que seu irmão está vivo. Muito bonita esta leitura, mas também nos prepara para o que está por vir depois, né? Qual é a mensagem deste texto para nós? O que podemos extrair deste capítulo 45 que estamos estudando? Primeiramente, o perdão e a reconciliação por parte de quem teme a Deus deve acontecer. Mais uma vez, nós vemos aqui muito forte na leitura o perdão e a reconciliação. Quem teme a Deus não pode carregar ou arrastar-se pela vida afora, carregando rancor e mágoa no coração. Quem carrega isso durante a sua vida não vive, vegeta sobre a terra. É sofrimento em cima de sofrimento. Sua consciência não fica em paz. Então, o perdão e a reconciliação é fundamental para aquele que teme a Deus, para aquele que tem
Deus como seu guia, como seu tudo, como seu protetor, ok? O próprio José, que sofreu, levanta a bandeira de paz. Olha, outra atitude que nos chama a atenção. Aquele que sofreu, que foi vendido, que sofreu inveja, que sofreu os males por parte de seus irmãos, é ele quem dá o primeiro passo pela reconciliação. Levanta a bandeira de paz. Isso é muito importante. Muitas vezes nós queremos que aqueles que nos ofenderam, que venham até nós e peçam desculpas, peçam perdão. Aqui o texto nos mostra que o ofendido é que dá o primeiro passo para a reconciliação. Isso é muito importante notar no texto sagrado, né? Isso é muito importante notar. E isso nos faz recordar o texto lá do Novo Testamento que Jesus fala: se você está diante do altar para fazer a sua oferta e lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aos pés do altar e vai reconciliar com seu irmão primeiro. Depois volta a fazer a sua oferta. Então, se o teu irmão tem algo contra ti, exatamente isto que acontece neste capítulo 45. José, que sofreu tudo o que sofreu, que passou por tudo, ele dá o primeiro passo para a reconciliação. Ele procura reconciliar-se com seus irmãos. Já disse em capítulos que nós estudamos anteriormente, José tinha tudo para se vingar com categoria dos seus irmãos. Ele tinha o poder nas suas mãos, mas ele não usa desse poder para benefício próprio. Pelo contrário, ele usa desse poder, ele entende esse poder que lhe foi dado para ajudar a sua família, para ajudar os seus a não morrer de fome devido à seca. Ele usa deste poder para unir novamente a sua família, unir novamente, acabar com o desgosto de seu pai, que ainda sofria a sua ausência, pensando que estivesse morto. Então José, ao invés de se vingar, José levanta a bandeira de paz. José concede o perdão a seus irmãos. Isso é muito interessante, é muito bonito notar neste capítulo. O próprio José sofreu e levanta a bandeira de paz, como dissemos, e reconhece que tudo aconteceu porque Deus tinha um propósito em tudo isso. Ele vê como um propósito de Deus tudo isso. Ele não se lamenta, ele não lamúria, ele não reclama, mas ele entende como uma ação divina, que no meio de tudo isso, Deus tinha um propósito, que era colocar ele à frente, preceder seus irmãos no Egito, para este momento de dificuldade que todos iriam passar, né? Dizia eu em vídeos passados que Deus sempre tira coisas boas de situações que para nós parecem trágicas. Já disse isso em estudos passados que estamos fazendo, né? Deus, ele sempre tira coisas boas de situações que para nós parecem trágicas. Pois é bem assim que Deus fala, pois é bem assim que José, melhor dizendo, fala a seus irmãos, que foi para preservar a vida de seus familiares que Deus permitiu que ele fosse parar no Egito, né? E concedeu-lhe ocupar o cargo mais alto depois do faraó. Depois do rei do Egito, quem mandava era José. Então ele mesmo diz isso a seus irmãos. Em nenhum momento vimos José se lamentando por tudo o que aconteceu,
mas aprendemos com sua atitude a refletir em tudo e enxergar a presença de Deus em tudo o que acontece. Deus jamais faz o mal, quer o mal de alguém. Que fique bem claro isso para nós. Vingança não é coisa de Deus. Maldade não é coisa de Deus. Isso, infelizmente, está na limitação humana, do coração humano, né? Na nossa adamacidade, se vocês se recordam disso que nós falamos anteriormente, né? Deus jamais faz o mal ou quer o mal, mas intervém de forma inusitada na história humana. Deus intervém de forma inusitada na história humana. Reconhecer Deus em meio às tragédias da vida é ser homem e mulher de fé. É ter a certeza de que Deus nunca abandona seus filhos e filhas. Está presente, caminha junto com os seus. Deus não é um Deus distante e indiferente a tudo o que acontece na vida humana. Jamais. Deus não está lá em cima escondido no céu. Deus é caminheiro. Deus sempre caminhou com o seu povo e continua caminhando com o seu povo. E ele nunca esteve, nunca estará indiferente ao que acontece na situação humana. Nunca. Então, essa certeza de fé nós precisamos ter. É o que este capítulo 45 nos ensina de Gênesis. Espero que vocês tenham gostado desse estudo e já vamos nos preparando para o próximo estudo, que é o capítulo 46, que nós vamos ver toda a chegada, todo o momento em que Jacó pisa no Egito. Espero vocês, um abraço a todos e até o próximo estudo, se Deus quiser.